Isso. Então, iniciamos aí. Bom dia para quem está aqui também. A gente inicia hoje com o final do 6, né? Deixa eu ver. O final do 6, tá? Uhum. O último item do 6, que é o 3 lá, né? Mas já no final aqui da página 77, a gente falou então bastante no nosso último encontro sobre Medusa e companhia do Caluá, falamos dos animais, falamos dos olhos lá, né, dos ocelos, que segundo o Caluá deu origem a isso do olho gordo, né, do olho ruim e do mito da Medusa, né? A gente falou sobre isso. E aí, Tinha então, os bichinhos lá que imitam, que parece que é um olho, né? Mas não é para enganar os predadores. E essa coisa dele ficar na mimese, enfim, nos tipos de jeito que o bicho fica para se esconder, não é? Camuflagem, mimese. isso. E tudo isso, né, lembrando para falar desse objeto olhar aí, da diferença do olho e do olhar que o Lacan está enfatizando aqui, né? E aí, gente, só para animar vocês, para a gente seguir no ano que vem, essa semana passada eu li esse seminário aqui do Lacan, RSI. E nesse seminário tem uma parte aqui que eu não vou achar agora, mas que ele diz assim, que para acompanhar o raciocínio dele, é preciso seguir o fio do pensamento dele, mas que o principal é o seminário 11. Ele diz aqui, então, ó, no seminário 22, que é de 74 e 75, ele fala da importância desse seminário 11. Depois, se eu achar certinho, eu coloco lá para vocês, tá? Então, seguindo nessa coisa do olhar e lembrando do que a gente falou, né? Que é muito importante, que isso do animal se esconder, ele acha que se esconde, ele se esconde em um ponto, mas ele fica vulnerável em todos os outros, né? Isso Lacan ressalta bastante, e o Caluá também, enfim. Então, vamos lá. Aqui na página 77 no final. Ele falando dos ocelos, ó. No penúltimo parágrafo, já no final, ó. É um fato eles terem esse efeito sobre o predador ou sobre a vítima suposta que venha a olhá-los. Se eles impressionam por sua semelhança com olhos, ou se, ao contrário, os olhos é que são fascinantes por sua relação com a forma dos ocelos. Dito de outro modo, não deveremos, quanto a isso, distinguir a função do olho da função do olhar. Lacan está sempre dizendo isso também. Uma coisa é a função do olho, outra coisa é a função do olhar. Este exemplo distintivo, escolhido por mim, é para nós apenas uma pequena manifestação de uma função a ser isolada. A função, digamos, o termo de mancha, da mancha. Este exemplo é precioso para nos marcar a preexistência ao visto de um dado a ver. Não é preciso de modo algum nos reportarmos a não ser que suposição da existência de um vidente universal. Se a função da mancha é reconhecida em sua autonomia e identificada do olhar, veja só, a função da mancha identificada do olhar. Podemos procurar sua inclinação, seu fio, seu traço, por todos os estágios da constituição do mundo no campo escópico. Perceberemos então que a função da mancha e do olhar é ali ao mesmo tempo o que comanda mais secretamente e o que escapa sempre à apreensão dessa forma da visão que se satisfaz consigo mesma, imaginando-se consciência. Então, a mancha, como essa coisa, lembram lá do que eu mandei do tigre, que é o primeiro lá, do tigre que fica meio escondido ali num campo de Trigo, trigo, tigre, é um que fica três escondido. de trigo. Então, então ali ele está como mancha. É alguma coisa que você vê, mas é alguma coisa que esconde. É isso que Lacan está sempre querendo dizer. Que o olhar é uma coisa que você vê, mas que esconde. Tem alguma coisa que não pode ser visto, né? Ontem, por coincidência,
O meu irmão me mandou uma coisa que eu até vou pegar aqui para vocês, que ele nem sabe que eu estou estudando isso agora nesse momento, mas ele mandou para dizer que o que a ciência diz do olhar. Eu até não sei se eu vou achar aqui agora. Aqui, ó. Sim, depois eu posso até mandar. Vou mandar agora. Mandar aí para vocês no seminário 11. Se vocês abrirem aí, ó, vão ver o que a gente consegue ver. Isso pela ciência. Nós temos condição, segundo as pessoas que estudam isso da visão, do olhar, né? Não pela via subjetiva, pela via, né, do corpo, do real do corpo. Aquilo ali do meio é a fração do que a gente consegue ver. É uma pequena fração de tudo que existe é o que a gente consegue ver. Isso se a gente não tivesse a nossa subjetividade para impedir a nossa visão. Então, normalmente a gente já veria muito pouco, mas ainda tem a nossa subjetividade que nos impede ainda mais de ver. Então, como isso da visão é uma coisa limitada, né? Como o olhar é limitado aí. Né? E agora você falando, eu fiquei pensando justo, a gente tem um campo de visão assim, tem animais, eu lembrei daquele, acho que é o mesmo, que mexe assim o olhinho e que olha para todos os lados, quer dizer, é, a gente acho que a gente não enxerga nem 180, né? Exatamente, a gente enxerga pouco. Uhum. E aí ele traz aqui, ó, isso de a consciência poder se revirar sobre si mesma, apercebe-se como a jovem parca de Valéry, como vendo-se ver-se, representa um escamoteamento. Aí se opera uma evitação da função do olhar. Esse poema aqui, gente, eu li 3 vezes. Você já leu esse poema? Meu Deus, todo mundo elogiando esse poema, eu achei chatíssimo esse poema. Mas, enfim, não levem a minha opinião em consideração. Todo mundo ama esse poema, acha que é uma verdadeira obra-prima, um negócio. É porque, como a gente, eu li traduzido. Então, acho que esse é um problema também. A tradução que eu encontrei, Então, deve ser a sua, num blog, assim, que não, eu pensei em da UFMG. enviar depois. Acho que é, não sei. Será que é da... Então, como é uma tradução, né? Eu acho que um poema é uma coisa que tudo, uma tradução sempre se perde alguma coisa, mas um poema se perde muito. Eu acho que é muito difícil traduzir um poema, né? E é um poema que fala do feminino, que fala da morte, das parcas, né? Que são essas que tecem o fio da vida e que cortam o fio da vida. Então, tem a ver com a morte, né? É isso. E aí, a Jovem Parca, então, é escrita durante a Primeira Guerra Mundial, depois que ele parou de escrever, o Valéry, que é um grande poeta lá, é da França, né? Aí ele escreve esse poema, que é compridinho assim, mas nada, por ser um poema, é considerado uma coisa longa, né? E ele fala, então, disso, dessa jovem parca, que é essa jovem que está aí diante da vida e da morte. O tema é esse, né? Mas o que o Lacan ressalta aqui especificamente é que tem um momento mesmo que ela diz, que ela está vendo-se ver-se. Imaginem isso. Vendo-se ver-se. Então, é como se a gente estivesse num espelho, você está vendo você se ver. É como se tivesse uma coisa de fora. É isso que Lacan ressalta aqui nesse poema, para falar da consciência, né? E do escamoteamento, né? Tem uma enganação aí. Do mesmo modo, nessa ordem particularmente satisfatória para o sujeito que a experiência analítica conotou como o termo narcisismo, e aí eu pulo uma parte, do que daí se difunde de satisfação, se não de complacência, em que o sujeito encontra apoio para um desconhecimento tão fundamental. Né? Então, tem um desconhecimento fundamental que a gente carrega e que nesse seminário aqui, gente, só vou trazer só porque eu li agora, né? O RSI, que Lacan, nesse seminário aqui, ele vai dizer, real, simbólico e imaginário, ele até usa o termo aqui, ele homogeneiza.
todos têm a mesma importância, porque no começo parece que o importante era o simbólico, que o imaginário teria, né, que Não, ser, imaginar. era uma coisa menor, né, não sei o quê. Aqui ele coloca que todos têm a mesma, né, Mesma a consistência, mesma né? consistência. E ele retoma essas mesmas coisas ali, né? Ele diz assim, por exemplo, é, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não peguei para mostrar para vocês. Mas ele diz coisas do tipo assim, ó, que a gente do tolo, né? Que ele fala de novo, que o imaginário, assim como os outros têm uma substância, que o que dá substância é o imaginário. Enfim, vamos ver se eu consigo achar que ele fala tão claramente dessa coisa da inibição e que a debilidade, ó, é muito provavelmente uma questão paralela da debilidade que qualifiquei de mental, porquanto está enraizada no próprio corpo. Então ele fala da debilidade do sujeito. Um sujeito, nós somos débeis, né? Ele retoma isso aqui. Por que eu estou ressaltando isso? Porque isso já está bem à frente. Veja como isso segue da debilidade do sujeito por conta do imaginário que se ancora no corpo. Porque se ancora no corpo, pensem no estádio do espelho, né? Que é o que a gente tem de referência aí da constituição do imaginário, onde uma criança se vê, né? E tem um júbilo ali, ele diz exatamente de novo aqui, e que essa é a diferença, uma das diferenças do sujeito humano e do animal, porque o animal não tem esse júbilo que o ser humano tem, porque o ser humano é prematuro. Então você está todo desconfigurado, você não dá conta de nada, mas você tem essa visão de uma imagem totalitária que te dá uma ilusão de completude, que já é um escamoteamento, que já é uma enganação. Que antecipa, né? Que antecipa. Uhum. E que tem a ver com isso, então, de uma debilidade, né? Que ele ressalta aqui, então. Então, vamos ficar por aqui. E isso, eu achei interessante você pegar por aí do seminário mais adiante, Isso. porque aqui nesse ponto, justo quando eu li Desconhecimento Tão Fundamental, eu lembrei do Lacan, do seminário 1 e 2, né? Quando ele vai ficar muito às voltas do fato de que o eu é um lugar de desconhecimento, né? Sobretudo, e o eu não é todo consciente, né? Ele tem uma porção inconsciente, mas o que a gente entende como consciência, aquilo que pensa a si mesmo, é onde mais se desconhece, né? Sou onde não me penso, penso onde não sou. Então, o sujeito não tá aqui, né? Na consciência, onde a gente pensa. A consciência, eu pensei nisso agora, talvez seja até um exagero dizer isso, mas a consciência é como fraude mesmo. Porque isso o Freud coloca já no projeto de uma psicologia. Ele vai dizer, porque na época tinha uma questão de dar uma importância para a consciência. Os filósofos davam uma importância para a consciência, inclusive muitos deles situavam o homem como sinônimo de consciência. É isso que é o homem é sua consciência. E o Freud vai dizer já desde o projeto, que é muito inicial, né, antes da interpretação dos sonhos, que a consciência é uma coisa fugaz e que ela é mínima no funcionamento psíquico. Ela corresponde a uma mínima parte do funcionamento psíquico, né? Então, aí o que Lacan está dizendo é que a consciência é isso, né? Essa coisa do desconhecimento, da debilidade, que tem a ver com o eu, isso de ver se vendo, enfim. E ele vem vindo numa certa linha aí de diálogo com os filósofos, né? Porque aí ele vai de Descartes, que é o do penso, logo existo, para chegar aqui no Merleau-Ponty, que vai levar em consideração justamente o corpo, né? Como só o pensamento, só com o pensamento seria possível conhecer tudo, né? E eu acho que o Ponty vai introduzindo esses pontos assim essenciais. E pensei também, eu não sei se a Lívia tá no online, eu não lembro se é no seminário 1 ou 2 que o Lacan diz que a consciência é a doença mental do homem, mais ou menos assim, que é ali
que se acha que se você puder falar alto, por favor. O O controle. controle. Sim. Qual se eu trouxer a consciência e eu estiver contando sobre isso, está tudo bem. Exato. É o oposto. A Poli está falando aqui do controle, dessa ilusão de controle que a gente tem para dizer se uma coisa é consciente, então eu tenho controle. Inclusive, tem muitas terapêuticas nesse sentido, né? Você tem que tomar consciência disso, daí você vai controlar, você tem que, né, tomar. Então você pode ler alguma coisa, leia alguma coisa que aí você vai saber, e aí você vai ter consciência, você vai controlar. E aí já não é nem Kant, Freud já disse, né, que a psicanálise, assim como Darwin e quem esqueci agora, e Galileu, Copérnico, tirou, porque do mesmo jeito assim, de que um disse que a Terra não era o centro do mundo, O homem não é a criatura de de Deus, Deus, afinal veio aí da evolução, veio dos primatas, né, nossos primos. e a psicanálise para dizer que o homem não é senhor de sua própria casa. Que é isso que Freud. Pois que a gente percebe isso, chega a ser patético o quanto o eu é ser, cara. A Dária dizendo que chega a ser patético quando a gente se depara com isso, quando é verdade. É verdade. Chega você dizer assim, nossa, que, que coisa, né? Sim. E por isso é importante o que você colocou de como Lacan vai caminhando para dar a mesma consistência para o que ele chama de real, simbólico, imaginário, porque a pulsão é no corpo que ela atua. Então, a gente sabe, a gente vai adquirindo saberes assim na análise, mas algo muda quando algo no corpo, né, muda ou deixa de se angustiar, seja lá o que for, né? Uhum. Quer dizer, não se vai sem o imaginário aí enlaçado com o real, né? Para poder entrar no simbólico. Aí Lacan segue aqui dizendo que somos seres olhados no espetáculo do mundo, pegando o Merleau-Ponty, né? E ele diz: não haveria satisfação em estar sob esse olhar, não haverá satisfação em estar sob esse olhar de que eu falava ainda há pouco. Esse olhar que nos discerne e que de saída faz de nós seus olhados, mas sem que isso se nos mostre. O espetáculo do mundo, nesse sentido, nos aparece como onivoyeur. É uma palavra criada por Lacan para dizer assim, que a gente está sendo visto, né, por todas as partes, lembrando que a luz também tem a ver com o olhar, né? Então, que a gente está sendo visto aí. E onde mais a luz a gente não enxerga, né? Eu fiquei pensando nisso, que de onde vem a luz a gente cega. A gente cega. E aí, bem, eu já fui pensando, pensei na carta roubada, né? Que está na cara, no conto do Allan Poe que o Lacan retoma, que ninguém encontra essa carta porque ela está na cara, ela não está. De fato, esconder a carta é deixá-la visível, e eu acho isso incrível, né? Porque daí também me lembro do Édipo, que o que mais me chama a atenção quando você lê a tragédia do Édipo mesmo é como ele é o único que não vê, que não enxerga. Tá todo mundo sabendo do negócio, menos ele. Ele não sabe. Ele não enxerga o que está, inclusive, no corpo dele. É lindo demais, né? Pensar que é os pés, né? Os pés inchados, o nome, né? Não só os pés, mas o nome, né? E eu não Está inscrito na carne na carne. de Édipo o destino dele, digamos. Isso é muito bonito. E agora, nesse episódio recente, vocês viram que roubaram o Louvre. Aí eu não sei se é meme, mas apareceu que a senha Não do é Louvre. meme. Não é meme. A senha do Louvre era Louvre. Eu achei. Era uma obviedade. Foi uma senha super. Não, a senha era Louvre, né? Mas a Carol rindo ali, mas mais um comentário que eu agora eu lembrei, que é interessante, mas o Lacan, ele fala em algum momento, não vão tentar fazer isso. Assim como dos três prisioneiros lá, ele fala, né, que é difícil reproduzir o silogismo. Em algum momento ele fala assim, olha, eu não sei se eu aconselharia deixar os segredos assim à vista, né? Mas assim
com a carta roubada, ele ensina que aquilo que a gente costuma retomar, né? Que o inconsciente está na superfície, está ali, né? Que cabe ao próprio sujeito escutar, né? E por isso que os fins de análise, quando a gente escuta, principalmente de pessoas mais próximas, a gente acha assim, você se depara com a sua própria ignorância, porque a pessoa te conta, e aí você diz assim, nossa, É era isso. isso mesmo. Que não é nada. Claro que é excepcional, porque tem uma mudança excepcional no corpo e no modo de ser, mas parece que estava sempre ali, que precisa, né? Aí você pensa, né? Que ignorância é essa da neurose que não deixa a gente ver uma coisa que estava sempre ali, né? Agora eu me lembrei de algo que eu aprendi com você, Priscila, porque eu acho que eu disse isso no outro encontro. Às vezes tem coisa, foi Lacan que disse, foi Freud que escreveu, mas a gente apreende quando alguém diz, né? Determinados alguém. E eu me lembro de você, Pri, falando, eu acho que está em radiofonia, que Lacan diz que o sujeito traz a verdade dele na boca, que nem uma carniça, que ele carrega, não é isso? Que ele carrega a sua verdade na boca, tal qual o cachorro carrega a carniça. Do tipo, fede, né? Né? Não tem como esconder, né? A gente é que acha que sabe bastante de nós mesmos, que estamos nessa coisa da consciência, como somos conscientes, e não, na verdade a gente não tem esse desconhecimento, essa debilidade que o Lacan coloca aqui. Inclusive, e a principal, talvez, aqui, no contexto que a gente está, e é um contexto lento mesmo, porque ele tá construindo aqui a importância do olhar, né? Vejam como é um negócio importante. É, é do sujeito não saber como que ele se colocou para ser visto no mundo. Não é nem ele não sabe, não é nem que ele não sabe como ele é visto, mas ele não sabe como ele escreveu ali, tipo, de ser visto, né? Todas as posições possíveis Sim. que ele vai ser olhado pelo grande outro, né? E olha que lindo que a Brenda disse aqui. Brenda, eu vou ler aqui, ó. Pegando isso que você falou, Francina, de onde mais tem luz, menos a gente enxerga, me lembrei das crianças que fazem muito isso antes de dormir. A gente falou disso no encontro passado também. Elas pedem para deixar uma luz acesa quando estão com medo, e a luz serve para não ver. É, a É, luz serve para para não ver. É verdade. É Para não verdade. ver todos os monstros que vão. Aham. Que sacada. Muito bom. Então, aí ele continua aqui, ó. O mundo é onivoyeur, mas não é exibicionista. Ele não provoca nosso olhar. Quando começa a provocá-lo, então começa também o sentimento de estranheza, que eu acho que pensando nesses animais, né? Você está vendo as coisas e está vendo assim, aleatoriamente. Aí vem um ocelo desse, né? Ou uma perereca que estava na porta aqui hoje, gente, que causou. Tinha uma perereca aqui na porta. Você disse que Branca, esquisitíssima, é. E aí, e aí quem foi chega. Então, quando ela. Aí você tem um sentimento de estranheza, quando o mundo provoca, né? Porque o mundo não é exibicionista, como o Lacan está dizendo aqui. Ele é onivoyeur. A gente está na 78, capítulo 6. Ah, tá. 6. a lição 6, a gente já está no final do 3. No final do 3. É. Final, mais ou menos. Mais ou menos, falta uma página para terminar. O que quer dizer, senão que no estado dito de vigília há a elisão do olhar, elisão do fato de que não só isso olha, mas isso mostra. No campo do sonho, ao contrário, o que caracteriza as imagens é que isso mostra, né? Então, no sonho, nós temos a mostração do inconsciente de um jeito menos recalcado, porque no sonho tem uma folga do recalque, né? Para usar a ideia do Freud lá da interpretação dos sonhos. Quando a gente sonha, o recalque, o eu descansa, o recalque diminui um pouco, então o inconsciente se mostra no sonho, o que não acontece na vigília, né? Na vigília é uma elisão do olhar, uma evitação, um desvio, né? O isso mostra, aqui na 79,
segundo parágrafo no meio. O isso mostra vem antes, tanto vem antes com as características nas quais ele se coordena, isto é, a ausência de horizonte, o fechamento do que é contemplado no estado de vigília, e também o caráter de emergência, de contraste, de mancha de suas imagens, a intensificação de suas cores. Que nossa posição no sonho é, no fim das contas, a de sermos fundamentalmente aquele que não vê. O sujeito não vê onde isso vai dar. Então veja que mesmo no sonho, aonde, olha, isso é a força da resistência. Porque também a gente já falou e a gente sabe como que isso do sonho é interessante. Às vezes você sonha, lembra tudo. Olha para o lado, vai escovar o dente, não lembra mais nada, ou vai contar já, enfim, né? Então, então, mesmo no sonho onde isso se mostra, a gente é fundamentalmente aquele que não vê. O sujeito não vê onde isso vai dar. Ele segue, ele pode até mesmo oportunamente se destacar, dizer para si mesmo que é um sonho, mas não poderia em nenhum caso se apreender dentro do sonho a maneira como no cogito cartesiano ele se apreende como pensamento. Ele pode se dizer, isso não passa de um sonho, mas não se apreende como quem se diz, apesar de tudo, sou consciência desse sonho. Apesar de tudo, tem alguma coisa aí do sonho que fala sobre mim, que fala, sou consciente. Eu estou tendo esse sonho, né? Tem uma coisa da consciência aí no sonho. E aí ele traz esse filósofo taoísta chinês do século. Mas é que aqui lendo, eu pensei nessa experiência, acho que as pessoas têm, né, de estar no sonho Ser consciente, e, né? de repente, sei lá, tá alguma coisa de angústia e se dá conta, não é um sonho. Não. Eu acordei no sonho, eu fiz exatamente o que eu faria. Exatamente. Mas a Brenda está dizendo aqui sonho lúcido. Eu não sei se é bem, que eu já li sobre, eu não sei se é bem disso, não. Mas é aquela coisa assim, de estar ali e ter consciência de que é um sonho. E Mas que não deixa. que uma hora vai acabar aquela loucura Sim, ali. mas que não deixa de ser seu, não deixa de ser produção do seu inconsciente, não deixa de falar de você. Sim, Eu sim. acho que tem uma coisa assim também de você, né, diminuir isso, pôr panos quentes, assim, né? Eu, É, tá. Saber mais, ciência. é só isso. Ah, Sim. ah, Para velar, né? Para ver lá. Aham, para ver lá, para continuar. Exatamente, de encarar a estranheza de uma forma que a gente não se assuste tanto. É o que a Dara disse aqui. Vamos, marca isso, porque a coisa do estranho relacionado ao olhar, a gente vai passar por isso Uhum. aqui com ele, assim, de como. Enfim, eu pensei justo no texto do Freud, do estranho, que tem esse momento em que ele se vê e não se reconhece, e aí vem o estranho, sabe? Então, aí, seguindo, o Lacan recorre a esse filósofo taoísta chinês do século IV antes de Cristo, tá? Que ele se chama Chuang Tse aqui. Mas eu já vi em outros lugares Chuang Tzu, uma coisa assim, tá? É. E ele traz uma, não sei como que chama, mas é uma coisa que esse filósofo escreve sobre um sonho que ele teve. Então, ele está conversando com um colega, ele foi num campo, uma coisa assim, ele se deita e ele sonha que é uma borboleta. E ele está livre, voando como uma borboleta. Depois ele acorda e aquele sonho faz ele pensar sobre si mesmo, assim, pensar uma coisa sobre a existência, é o que ele diz. Esse sonho me fez pensar algo sobre a existência. E aí ele começa um diálogo com um amigo dele, e a questão que ele se coloca é: era tão real que eu era uma borboleta no sonho. Quem diz que agora que eu estou acordado, na verdade, não é a borboleta sonhando como é que ele chama? Plano de sé. Como que eu vou ter certeza
Se era tão real que eu era uma borboleta no sonho, isso é lindo pensando no século IV antes de Cristo, para pensar aonde que está o real, né? O que que é a realidade? Será que eu acordado vejo o que é a realidade? Entendo o que é a existência? Né? Aí Lacan vai falar disso, vou lendo aqui, ó. Ou é dormindo que sou? Ou é dormindo que sou, perfeito. Ou é dormindo que eu estou mais próximo do que eu sou, né? Num sonho, ele é uma borboleta. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vê a borboleta em sua realidade de olhar. Então, veja, isso é interessante também. Eu sou a borboleta que me vê. Então, é a mesma coisa aqui da jovem parca, vendo ver-se. Porque se você é a borboleta no sonho e você vê a borboleta, né? Você está vendo você como borboleta no sonho, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vê a borboleta em sua realidade de olhar. O que são essas figuras todas, esses desenhos todos, todas essas cores, se não esse dar-se a ver gratuito, em que se marca para nós a primitividade da essência do olhar? E aí ele segue, né? Eu vou pular uma parte, ele diz aqui que quando ele se questiona, né? Será que sou eu? Ou será que agora ou será que eu era borboleta? Será que isso é real? O sonho era real? O que que é real? Aí Lacan diz assim: isso prova que ele não é louco, pois ele não se toma por absolutamente idêntico a Chuang-Tze. Ele não se toma por idêntico a si mesmo, né? Eu achei isso muito É bonito. dividido A já, gente né? é dividido, exatamente. Virando a página, na página 80, ele é borboleta capturada, mas captura de nada, pois o sonho, ele não é borboleta para ninguém. É quando está acordado que ele é Chuang-Tze para os outros e que está preso na rede deles de pegar borboletas. É muito bonito isso também, né? É por isso que a borboleta Quer dizer, a gente o humano se dá em relação ao outro, né? A gente é humano em relação a alguém. Eu achei bonito quando ele diz isso, que ali no sonho ele não é borboleta para ninguém. No sonho ele não é borboleta para ninguém. a não ser para si mesmo, né? Na vida real é que a gente é alguém para os outros, né? Que é isso da constituição subjetiva ter a ver com o outro, né? O ser humano não é isolado, a gente precisa do outro para se constituir. É por isso que a borboleta pode, se o sujeito não é Chuang-Tze, mas o homem dos lobos, lhe inspirar o terror fóbico de reconhecer que o batimento das asinhas não é tão afastado do batimento da causação, da ranhura primitiva queimando o seu ser atingido pela primeira vez pela marca do desejo. Eu achei isso aqui lindo. Então, o que que é essa constituição do sujeito originalmente? Olha só essa frase. Cláudia, está antes do respostas, um pouquinho antes, no 6. No 6, aí no finalzinho tem respostas, que alguém faz pergunta ali, né? Um pouquinho antes, ele diz assim: que a causação do sujeito, sabe, que é isso do bater as asas da borboleta, vamos dizer assim, a ranhura primitiva queimando seu ser atingido pela primeira vez pela marca do desejo. Ranhura primitiva queimando seu ser atingido pela primeira vez pela marca do desejo. Então, há uma constituição aí original que tem a ver com a libra de carne. O tempo inteiro aqui eu fico pensando da libra de carne, que também está lá no Mercador de Veneza de Shakespeare. Não sei se vocês já assistiram o filme, que é ótimo, ou leram, né? Mas o filme é ótimo. É com o Al Pacino. É com o Al Pacino, se quiserem, é excelente. Então, é de lá que se pega isso da libra de carne, que o Lacan cita tantas vezes, mas que faz a gente pensar aqui que essa causação original você tem uma marca no corpo, que é o que se chama de alguma coisa que se perde, que tem a ver com a libra de carne, né? É no corpo. E aí eu achei bonito esse jeito de dizer, né? Queimando alguma coisa que queima seu ser atingido. Então, no desejo, qual filme? O Mercador de Veneza. Ou a peça, né? Também. Na medida, no último parágrafo agora, na medida em que o olhar, enquanto objeto A,
pode vir a simbolizar a falta central expressa no fenômeno da castração e que ele é objeto a reduzido por sua natureza a uma função pontiforme, evanescente, ele deixa o sujeito na ignorância do que há para além da aparência. Isso é lindo demais. Nós estamos na ignorância do que há para além da aparência. Então, a aparência, isso que a gente vê como alguma coisa que vela, né? Eu pensei lá no Seminário 7, na Antígona, né? Que a beleza como último véu, a beleza como isso que vela o horror, né? Essa ignorância tão característica de todo o progresso do pensamento nessa via constituída pela pesquisa filosófica, né? Então, então é isso sobre esse que eu queria dizer, sobre esse capítulo. Você quer dizer mais alguma coisa, Fran? Não, não. Aqui no final, bom, pensei nas coisas que você disse, na nossa paixão pela ignorância, não é? Mas ele coloca aqui na via da pesquisa filosófica, né? E talvez, porque a filosofia fica naquilo que se pode conhecer, né? Com a consciência, entendo, né? Então, enfim, eu acho que ele vai. Aqui eu já posso ir entrando, Pode. que aí a gente passa para Certo. a lição 7, que é a da anamorfose, mas a gente não vai chegar na anamorfose propriamente dita hoje. Eu mandei lá no grupo alguma coisa para ter noção, e talvez pode ter quem ainda não parou para olhar a capa do Seminário 11 e notar que essa capa está aqui justamente por conta dessa lição que a gente vai entrar, e o Lacan fala dela, dos embaixadores, né? E ela tem algo que que é essa figura anamórfica, né? Que a gente só consegue enxergar de um determinado ângulo. Você tem que fazer assim, né? Olhar assim mesmo, ah lá, Aham. para ver a caveira. Viram? Percebam? Não, virando assim, Cláudia. Assim, claro. Assim a gente De ladinho, de ladinho. Assim é uma mancha. Ó, pega ele, gente. Mostra aqui pra Quem tá em gente. casa, né? Ainda pega ele de frente e vai virando assim, para a parte que vocês abrem. Vai virando, que vai aparecer a caveirinha ali, ó. E ela fica até menor. É uma, ó. E É aí, essa parte aqui, ó. Isso aqui, olhando assim, é uma mancha, ó. É isso exato. aqui, tá? Olha, aqui é uma mancha. Aí, se você virar, você vai ver que é uma caveira. É Conseguiram uma ver a delícia, caveira? meu olhar das pessoas. É. Eu coloco ela eu seguro aqui no cantinho, toda vez que eu quero ver, eu seguro aqui no cantinho e dou uma virada, como se ela ficasse na diagonal mesmo, né? Aí você dá uma encarada. Você dá uma É um, encarada, né? Que é, linda que é a Marília, chocada. Ah, que bom É. que, assim, é legal de ser uma novidade, Sim. né? Aham. Vamos lá, vejam o tanto que a Priscila está aqui dizendo, o Lacan traz a etologia, e aí vem com essa história do quadro de mancha, não é daquilo que a gente Sim. vê, mas ali tem alguma coisa que a gente não viu direito. Aí depois vocês olhem, eu mandei ontem no para todo mundo que está no grupo do Seminário 11. Se alguém que está aqui frequentando não está lá, avisa, depois a gente coloca. Coloquei um videozinho lá, e no meu stories do Instagram, ontem eu também coloquei um da anamorfose, e uma das figuras que mostra é aqui. E aí o próprio vídeo faz esse movimento e a gente consegue ver bem fácil assim a caveira. A gente vai chegar nela, que isso aqui é um símbolo, é, enfim, é um memento mori, que é lembre-se que você vai morrer. Lembre-se que você vai morrer. Exatamente. Então, assim, é tudo muito legal aqui, ciência e tal, mas Aham. a morte está Tá aqui. aqui. E olhando de frente é só uma mancha. Então, assim, o que é que Lacan está montar? Eu, estudando esse capítulo aqui, eu fiquei pensando, eu lembrei
um pouco do Gabriel Garcia Marques na coisa de, nas histórias que ele vai contando, eu acho, às vezes tem até uma coisa assim marítima, né? Porque ele vai para frente, volta, a gente está num ponto, aí de repente ele fala alguma coisa lá do futuro, depois ele acrescenta uma do passado e tal. E aí, aqui com o Lacan, eu tenho impressão, né? Eu sempre tenho essa impressão com ele. Ele vai trazendo os elementos, ele dá a ver onde ele vai chegar, né? E às vezes ele mostra como ele chegou em alguns pontos por conta do próprio caminho que ele foi tomando, à medida que ele foi fazendo o caminho. Aqui é algo que ele vai contar para a gente. Ó, a Carol, depois vira um vício. Já vi também como disco voador. É, verdade. Você fica. Ai, ai. Mas vejam, se vocês procurarem na internet, agora é fácil para a gente pesquisar as coisas, né? Pensa na década de 50, gente. Eu penso nesse povo aqui, enfim. Mas, enfim, a anamorfose, vocês vão ver coisas incríveis. Por quê? É dizer que certas coisas podem ser vistas apenas de um determinado ângulo. Se você muda o ângulo, você já não vê ou vê outra coisa. Então, assim, é isso de construir, tá, o que que esse campo da visão, esse campo escópico é tão importante para a gente? Esse trem de anamorfose é um negócio que é mais ou menos assim, a junção da arte com a ciência na Renascença, porque o pessoal vai fazer cálculo e tal para fazer a perspectiva. Como é que a gente desenha um negócio? Como é que você desenha em 2D algo para parecer que está em 3D, que tenha profundidade, por exemplo, né? Então, se eu quero representar aqui a sala, quem está na frente vai ter que ser pintado maior, quem está no fundo vai ser pintado menor, né? Para dar essas noções. E o Lacan vai trazer isso tudo, meio que passo a passo. Então, a gente vai ficar um tempo nesse terreno, né? Para entender da importância do olhar. Só dizendo que esse quadro, gente, para marcar bem a genialidade do pintor, é de 1533. Veja só, não tinha psicanálise, não tinha nada disso dizendo nada, né? Então, a genialidade de alguém que é como a Fran disse, ah, que maravilha, tudo tão bonito, a ciência, progresso do Renascimento, que maravilha, mas tem a morte. Porque tem vários elementos aí, né? Que remetem a isso. E a primeira vez que eu vi, eu só achei o quadro mal feito, né? Porque eu pensei assim, nossa, a pessoa que foi limpar o quadro antes dele secar, certo? Fez Tô brincando, gente, mas essa mancha que causa um estranhamento, né? Como que uma obra de arte tem esse negócio? E aí você olha melhor, né? Do que o Jacques Alain Miller coloca ali, né, no começo de cada lição, eu destaquei o privilégio do olhar como objeto A, né? Privilégio do olhar como objeto A, como o olhar como aquilo que causa desejo e que em determinado modalidade pode causar angústia, né? Porque o objeto A aparece como causa de desejo e angústia, não é? E aí, vejam, lá vem Lacan com um poema. É em vão que tua imagem chega ao meu encontro e não me entra onde estou. A sua imagem chega ao meu encontro, não me entra onde estou, que mostra apenas, voltando-te para mim, só poderias achar na parede do meu olhar tua sombra sonhada. Eu achei isso lindo, de achar na parede, do meu olhar tua sombra sonhada. Porque quando a gente se olha, né, no olho, você se vê projetado, né, no olho do outro. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos. Sempre que falo em espelho, gente, para mim é impossível não pensar no imaginário, em toda essa dimensão, enfim. Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos, que podem refletir, mas que não podem ver. Como eles, meu olho é vazio, e como eles, habitado pela ausência de ti, que faz sua cegueira.
É uma ausência, a falta de algo aqui, de ti, que faz a cegueira, né? E quando ele diz eu sou infeliz e comparável aos espelhos, eu pensei muito na neurose, né? Que podem refletir, mas que não podem ver. E o espelho é isso, né? Ele reflete o reflexo daquele, né? Que para ele olha, mas o espelho não vê, né? É só reflexão. E aí eu fui ver aqui, né? Tem a nota, né? 18, tá? De quem que é esse poema aqui? A própria nota manda a gente voltar, porque Lacan já citou esse negócio aqui, né? Aí a gente vai lá para a página 25. Na página 25, quando ele está dizendo do inconsciente freudiano e o nosso. Então, não sei se vocês lembram, no começo do ano tem todo o Paranauê do Lacan excomungado e tal, que é o início do seminário, aí depois ele entra aqui nos 4 conceitos fundamentais e começa com o inconsciente, para depois ir para a repetição. E aí, nesse momento, ele cita esse mesmíssimo poema inteiro, né? E antes ele diz assim: eu estou na página 25. Para começar na hora, vou encetar minha fala de hoje, a leitura de um poema que, na verdade, olha ele falando lá do passado, não tem nenhuma relação com o que lhes vou dizer, mas sim com o que disse o ano passado, em meu seminário, sobre o objeto misterioso, o objeto mais da pulsão escópica. E eu me perguntei aqui, então, se é o objeto é, mais obscuro, é esse da pulsão escópica, que tem a ver com essa coisa do ver, ser visto, que história é essa? Onde é que ele vai dar, né? E aí ele fala do poema e foi o momento que ele dedicou à nostalgia do seminário que ele deixou para trás, do nome dos pais, os nomes do pai, né? Onde ele desenvolvia sobre a angústia e a função do objeto A minúsculo, né? Então, objeto A, angústia, olhar. E aí ele diz que ele vai dizer, talvez vocês se lembrem que eu já falei desse poema. Agora eu voltei aqui para a lição 7, e aí no primeiro parágrafo, né, no final, ele diz: eu não sabia então que eu daria tanto desenvolvimento ao olhar. Ele está dizendo que ali atrás, quando citou, quando começou a falar do inconsciente, não sabia que o olhar ia tomar essa dimensão. Fui voltado para isto pelo modo pelo qual lhes apresentei o conceito de repetição em Freud. Aí eu fiquei pensando, né? Algo da forma como ele apresentou conceito de repetição fez ele ir dando mais esse desenvolvimento ao olhar. O que o olhar tem a ver com a repetição, sabe? Por que ele está fazendo isso? E assim, para avisar, esse eu achei é uma lição de questões, justamente porque ele tá arando todo esse terreno para daí vir com, gente, geometria e coisas assim, perspectiva, mas vai ser legal, é super legal. Então tá, o conceito de repetição em Freud. E aí eu pensei, cadê? Tem algo que a gente disse no último encontro, né? Disso, essa coisa da voz e do olhar como objetos, né? Disso ser um tanto original, né? De Lacan. Mas a gente tem que lembrar, né, que em Freud tem a pulsão escópica, né? Tem a coisa do voyeur, do exibicionista, do olhar e ser visto. Mas aí eu vou pegar o Quiné aqui, nesse Um Olhar a Mais, que é um chuchu esse livro aqui, para ler com o Seminário 11. É muito propício, digamos. Né? Então, lembrando aqui com o Quiné, ele vai dizer assim, que a pulsão escópica
não encontra apoio em uma demanda como as funções oral e anal, né? E aí que está, digamos assim, uma certa novidade. Não há fase escópica no desenvolvimento libidinal, pois o escopismo é constituinte da libido, do próprio desejo. Isso do ver, do olhar, o escopismo, que a gente está chamando de pulsão escópica, como algo constituinte do próprio desejo. Eis porque a pulsão escópica é paradigmática da pulsão sexual. Ela confere ao olho a função áptica de tocar com o olhar, de despir, de acariciar com os olhos, né? É uma coisa assim. E ele diz assim: é a pulsão escópica que confere o caráter de beleza ao objeto desejado do mundo sensível e permite que o sujeito o toque com os olhos e o desnude com o olhar. Né? Eu achei bonito isso, de ser essa pulsão que veste os objetos, que dá a beleza a eles e que dá o brilho agalmático que causa, né? Que vai causar o nosso desejo. O gozo escópico que esta pulsão proporciona é o gozo dos espetáculos, mas traz também, ao ser desvelado, o objeto, o horror, pois o olhar não pode se ver senão ao preço do desaparecimento do sujeito, pois toda pulsão é também pulsão de morte. O olhar não pode se ver ao preço do desaparecimento do sujeito. Segura isso. Eu acho que a gente não precisa ir respondendo tudo. Sim, vamos caminhando. Vamos caminhar com os enigmas. Voltando aqui para o segundo parágrafo. Deixa eu ver se eu falei tudo que eu pensei. Ah, e tem algo aqui que eu pensei quando ele diz, né? Eu sou esse infeliz comparável aos espelhos que podem refletir, mas que não podem ver. Eu me questionei aqui, né? Nisso, porque eu quero saber da repetição e do olhar. Aí eu me perguntei, essa falha que se repete, né? É o sujeito visto, posicionado, sempre sob uma mesma perspectiva? Né? Porque a gente sabe que a repetição em Lacan não é o automaton, né? Não são os significantes que se repetem da cadeia significante, é a fala, é o encontro com o real. Mas tem isso, nesse encontro, é esse sujeito visto de uma perspectiva que o aprisiona, né? Eu me questionei isso. Não sei o que vocês acham. Eu queria ler a continuação desse poema, porque eu acho que é tão bonito também. Então, esse poema, né, que é desse Aragon, que fala? Eu não sei, o Lacan cita muito esse cara, ele cita aqui Uhum. também nesse seminário, RSI, né? A continuação é assim. Assim disse uma vez. Então, o poema que a Fran leu, né? Aí ele diz assim: assim disse uma vez Ana Dige, por ocasião de uma circuncisão para a qual tinha sido convidado. Tem uma coisa da castração aí. Mas as pessoas consideraram essas palavras obscuras e desenquadradas para uma festa. Então ele fala desse poema que a Fran falou, e aí, né, Fora de contexto. fora completamente. Falaram, que coisa que é essa? Totalmente fora de contexto, obscuro. O que será que ele quis dizer? Perguntaram a Zaide. Não era seu dever falar aqui apenas da felicidade? Então, repetindo certamente uma lição de seu mestre, a criança respondeu que para se falar de felicidade é preciso acreditar nela. E que enquanto forem espelhos somente do outro, sem se conseguirem ver a si mesmos no outro, isto é, enquanto o outro se vir em ti, sem te ver a ti, apenas haverá infelicidade no amor. Então foram ambos escorraçados. É lindo, né? Foram ambos Foram escorraçados. escorraçados da festa. Não dá para exportar esses dois falando dessas coisas aqui, né? Mas vou repetir essa frase, ó. Enquanto forem espelhos somente do outro,
sem se conseguirem ver a si mesmos no outro. Isto é, enquanto o outro se vira em ti, sem ver a ti, apenas haverá infelicidade no amor. Não é lindo? Porque remete a essa coisa da castração, de você conseguir ver o outro, né? Sem ver Sem ver espelho, né? sem ver a É, final, não é enxerga. não enxerga o outro. Exatamente. Só haverá infelicidade no amor. Que é isso, a nossa visão é muito limitada, e por isso que é uma besteira quando a gente vê as pessoas falando, ai, fulano vem na análise e não fala nada dele, só fala da amiga, só fala do irmão, só fala do marido, só fala de não sei quem. Isso é uma besteira, porque e você está falando de você quando está falando do outro. Essa é a questão, né? Uma análise é para que você possa ver alguma coisa que não seja espelho. É isso, né? Que você possa ver outras coisas. É isso, só para Não, falar. e que não seja espelho. E assim, eu estava pensando, nem lembro em que momento que ia dizer isso aqui, é, né, nessa coisa do ver e ser visto, de como hoje em dia isso é muito recente. Nós temos pessoas aqui, não, nem todas as pessoas, que passaram por essa revolução tecnológica. A gente carrega na mão um negócio muito estreito, mas é um aparelho de ver e ser visto, né? É, É, quais as, né, se fala muito disso, quais as consequências disso? É um aparelho de ver e ser visto, de como o sujeito gostaria de ser visto, mas de como deprime, o como ele se sente visto ali, enfim. Eu vi sim, Alto, por favor. o que está acontecendo na vida real. De querer ser visto, querer ver uma coisa, né? Sim, digital. digital, As redes sociais, olhando isso tudo. olhando sua tela. Não tem. É bom. E que é uma imagem sempre montada. E o que é muito interessante é que, às vezes, eu vi isso na clínica essa semana. Às vezes, a pessoa tem consciência que aquilo é montado. Ela tem consciência que aquilo não é real, mas ainda assim ela diz, ah, mas eu queria. Eu ouvi isso na clínica essa semana. Ela viu uma cena lá no Instagram, uma imagem no Instagram de uma pessoa muito feliz, não vou dizer o contexto, mas é um contexto que ela gostaria de estar. E ela diz: eu sei que isso é ilusório, que a vida não é isso, mas eu queria. Isso, então, é isso, de ser capturado por um negócio que você sabe que é uma ilusão, mas ainda assim você. Porque ajuda muito a tapar isso da castração. Tapa a castração, mas também mostra, né? Porque daí mostra a sua. Na verdade, não é tapa a castração, é aquilo. O insuportável é ver a castração do outro. Então, isso fica, eu acho que o Instagram ajuda muito nisso. A não ver a castração do outro. O outro está lá sempre tão feliz, sempre tão amado, sempre com declarações de amor, sempre isso, sempre aquilo. Estou pensando, né? Que a gente ouve. É isso, dá consistência a isso, né? Porque É. assim, a pessoa ela pode ser a mais, digamos assim, vou colocar nesses termos, deprê, mas o Instagram mostra para ela que a completude é É possível, possível. né? Que assim, tá ruim para mim, mas olha, né? Quanta beleza. Aham. Enfim, quantas imagens. Eu lembrei aqui de uma frase, de um meme também. A gente também tá nisso, né? Daquele filme, acho que a Cláudia gosta do. Putz, não, eu esqueci o nome do filme agora. Que a moça fala alguma coisa assim de como as fotos, as fotografias, elas são mentirosas, porque elas fazem o mundo parecer bonito e as pessoas adoram uma mentira. As fotos atuais, né? Vamos lembrar que há muito pouco tempo atrás a gente tinha, e aí você. A foto que batia era exatamente, capturou, e aquelas fotos você via. Se você pegar as fotos de antigamente, você via um emburrado, o outro não sei que jeito, o outro não sei que. Os olhos Enfim, vermelhos. o olho vermelho. Você via a coisa que dava errado, ela capturava. Agora não, agora se a foto fica ruim, não, isso a gente vê o tempo. Ah, não, não gostei. Você vai tirar uma foto em grupo, um monte. Ah, não, não gostei. Ah, não, não ficou bom. Ah, não, de novo. Ah, não. Até parecer essa coisa de todo mundo muito Quer dizer, a gente tenta fabricar a realidade para tampar o fundo, para né? tapar o fundo.
A Carol disse aqui, quem vê pose não vê corre. Quem vê pose não vê corre, sim. Aí a Brenda, casamento da Virgínia e Zé Felipe, todo mundo em choque quando terminaram. Ah, pois é, eu acompanho, mas sim, essa coisa das pessoas depositando no outro. Gente, é impressionante, porque tem que ser, olha, achar que aquilo era uma perfeição, você tem que ser muito. É muito da ordem da alienação, né? Mas, enfim, sim, as pessoas se chocam quando. Quem acredite no Rodrigo Hilbert, na esposa dele, são um modelo assim global de, enfim, Sim, tem para todo gosto, né? verdade. Para a gente consumir. E você falou confiança, tem que deixar na felicidade, esperando no e pensando na fiança mesmo em dia, né? Então, essa questão de ser educada, mas não poder se estressar, de quanto isso é isso. Eu acho. Para mim, se colocar, assim, né, nessa questão do jeito que as coisas são hoje, né? E aqui, eu acho também, nossa, eu tenho uma tem com o bebê. Tem que falar alto, Poli, senão eles não Ele com a irmã, ele não percebia, era igual assim a mãe. E aí eles escondiam dentro do armário e a gente ficava procurando, porque dizia assim, aí não te pode um pouco olhar para que você possa ser eu, sabe? Ah, Questão como se eu de ser bem pessoa. eu acho que a Poli fala uma coisa, não sei se vocês ouviram, eu vou repetir, ela chamando a atenção para isso das crianças e do olhar. Eu acho genial você falar isso, porque eu acho que é isso mesmo, as crianças são hipervigiadas, né? Hoje em dia, mais do que nunca. Hipervigiadas pela escola, pela medicina, qualquer tropeço aí como uma forma de dizer, não, tem que medicar. E tem que medicar porque a medicação serve para você não ver, né? Não ver a castração, para você normalizar, homogeneizar todo mundo, né? E não aparecer isso da diferença, que na minha opinião é a castração, né? É na diferença que aparece alguma coisa da castração. Então, sim, as crianças. E quando você fala dele se escondendo, eu pensei, no Fordá que o sujeito se constitui, né? Tem que ser mesmo nessa dialética de presença e ausência. Não pode estar à vista o tempo O todo, tempo né? todo, sim, de se esconder. Uhum. Eu vou aqui para o segundo parágrafo. Não neguemos que então, ele estava dizendo ali de como o olhar aí apareceu para ele com uma certa veemência a partir de tentar falar da repetição. Não neguemos que é no interior da explicação da repetição que se situa essa digressão sobre a função escópica, induzida, sem dúvida, pela obra que acaba de ser publicada de Maurice Merleau-Ponty, que a Pri falou, O Visível e o Invisível. Também me parece que, se trata de um encontro, é um encontro feliz e destinado a apontar, como tentarei fazer mais adiante hoje, como, vejam, na perspectiva do inconsciente, podemos situar a consciência, né? Então, ele vai tentar situar a consciência na perspectiva inconsciente. Né? Vamos ver onde que isso vai dar, onde vai nos levar. Mas, deixa eu ver. Antes de retomar as coisas do ponto onde as deixamos da última vez, ele vai dizer que caiu estranho para o ouvido do pessoal a coisa do tíquico, da tique, enfim. E porque ele introduziu algo aí. A tique é um encontro, né? Que ele diz que é esse encontro com o real, e é nesse encontro que se produz a repetição, né? Então, o sujeito vem ali no automaton e, de repente, falta algo, encontro com o real, que pode ser da ordem do bom encontro ou do mau encontro, né? E aí ele coloca aqui de novo, da eutiquia ou a distiquia, encontro feliz, é mesmo em relação ao olho, é a última frase antes de entrar no item 1. É mesmo em relação ao olho, em relação à eutiquia ou à distiquia, encontro feliz, encontro infeliz, que meu discurso de hoje se ordenará também.
Então, em relação ao olho e dos bons e maus encontros, né? E mais, ressaltando de novo, que ele já ressaltou antes, o desenvolvimento psíquico, muito mais do que uma fase atrás da outra, como a gente costuma querer fazer, né, isso, as crianças se encaixarem nessas fases. Lacan diz aqui que o desenvolvimento, como análise ou esclarece, que essa coisa do psíquico é central. Então, o desenvolvimento se dá com esses encontros com o real, em que há vamos dizer assim, um reordenamento das crianças, elas mudam de posição a partir do encontro com o real. Achei isso muito importante também, pensando na infância. Foi? Isso do encontro com o real? Eu acho que quando a gente fala de real, eu acho que o corpo está sempre colocado. Eu acho que sempre tem uma coisa no corpo. Eu não sei se eu vou pensar assim para sempre, mas agora eu penso assim. Tem sempre uma coisa com o corpo. Também acho. Bom, vamos entrar no 1 aí. Via-me ver-me, diz em algum lugar a jovem parca. Retomando aí o poema que a Priscila falou aí um pouco algo. Depois a gente pode mandar no grupo. Eu acho que eu peguei o mesmo desse, que ele faz uma análise, tem o poema. Exato, é esse aí, porque daí parece que já tem uma tradução que eu não achei do Augusto dos Anjos, uma coisa assim, e aí ele faz uma outra tradução. Então, quem sabe essa primeira seja melhor. Vamos ver. Mas aí eu li aqui, né, que ele diz assim, que desenvolve o da feminilidade, o tema, né? Não chegamos lá. Aí eu pensei, então vamos devagar aqui, depois a gente chega lá na feminilidade. Mas ele vai botar aqui, né? Lidamos com um filósofo que percebe algo que é um dos correlatos essenciais da consciência em sua relação com a representação, e que se designa como vejo-me ver-me. Que evidência é que se pode adscrever a essa fórmula? Como se pode dar que ela fique, em suma, correlativa desse mundo fundamental ao qual somos referidos no código cartesiano, pelo qual o sujeito se saca como pensamento, né? Como se sacar como pensamento, vendo-se ser visto. Eu me lembrei aqui, na página 53, aqui do seminário mesmo, ele vai dizer assim, que ele diz assim, ousa enunciar como uma verdade que o campo freudiano não seria possível senão certo tempo depois da emergência do sujeito cartesiano. Né? Ele está dizendo que a psicanálise torna-se possível porque surge um sujeito cartesiano. Por isso que a ciência moderna só começa depois que Descartes deu seu passo inaugural. E aí eu fui procurar aqui onde que ele fala também, eu me lembro, eu não achei, mas eu me lembro de falar para vocês que nas meditações, né, do Descartes, que a gente pode dizer que Freud vai caminhando com ele até um certo momento, né, mas não ao ponto de chegar na noção, porque o Descartes, no fim das contas, vai chegar na noção de Deus, para dizer que há um grande outro que saberia tudo, um grande outro que garante, né? E Freud não vai por essa via. E aqui eu entendi, por isso que eu falei que ele vai numa linha assim filosófica, para dizer também que o pensamento, o conhecer através do pensamento, ele é suficiente para conhecer a realidade das coisas? Se é que a gente pode conhecer a realidade das coisas em sua totalidade, eu acho que ele começa a entrar aqui. Aí ele veio com Kierkegaard, ele fala em Heidegger, ele vai falar em Sartre, né, com os existencialistas que vão questionar justamente a própria existência, né? Esse buraco a partir do qual funda-se algo, consciência, né? E o Descartes é muito importante também para o Lacan, porque você veja só, é alguém que ele não tem alguns escritores, alguns poetas, alguns filósofos que Lacan não abandona. Aqui no seminário 23,
ou não, esse é o 22, ele está trazendo de novo essa coisa do Descartes. Então, isso acompanha ele, isso do pensamento, como o sujeito não é onde ele pensa, isso acompanha Lacan durante toda a obra dele. E aqui ele traz um trecho do Descartes que eu achei muito interessante, porque aqui, nesse seminário, Lacan está tentando dizer por que a importância do nó borromeano, por que ele recorre a isso, das tranças, dos nós, né? E aí ele diz aqui, ó, citando Descartes, ó, o que o Descartes diz? Como todas as mentes, é um jeito muito fino de falar que as pessoas são burras, olha só. Como todas as mentes como todas as mentes não são igualmente inclinadas a descobrirem espontaneamente as coisas pelas suas próprias forças, ou seja, como as mentes, né, não vão deixar, né, não vai. E aí ele diz, então, quem sabe a gente precisa ir para as coisas mais simples, aquelas, sobretudo, em que reina mais a ordem, como são aquelas do artesão que fazem tecidos e tapetes, ou aquela das mulheres que bordam ou fazem renda. O Descartes falando isso e o Lacan cita isso aqui várias vezes aqui no, né? Mas só para dizer assim para vocês que o Descartes é realmente muito importante. Então, quando a gente repete isso, é porque isso fez questão para Lacan durante toda a obra dele, né? Esses questionamentos e isso do penso logo sou, né? Do penso logo existo. Eu vou seguir aqui lendo, gente, porque, enfim, é necessário ler bastante. O que isola essa apreensão do pensamento por si mesmo é uma espécie de dúvida, né? Essa apreensão do pensamento. Se eu penso é porque, enfim, penso logo existo. Chamamos de dúvida metódica, que recai sobre tudo aquilo, né? Essa dúvida recai sobre tudo aquilo que poderia dar apoio ao pensamento na representação, né? Você vai pensando as coisas, e essas coisas encontram uma representação, né, na sua cabeça. A gente não precisa, lembrando de novo do seminário 1, não precisa ter um elefante aqui na sala para que, ao falar a palavra elefante, vocês consigam representá-lo simbolicamente, né, na cabeça de vocês. Como pode ser, então, que o vejo-me ver-me continue com seu invólucro e seu fundo mas mais talvez do que suponhamos, fim de sua certeza? Pois, ó que interessante o jogo que ele faz aqui. Pois esquento-me para me esquentar. Aí está uma referência ao corpo como corpo. Sou tomado por essa sensação de calor que de um ponto qualquer em mim se difunde e me localiza como corpo. Eu me esquento para me esquentar, né? E eu consigo me aprender esquentado, quentinho, né? O corpinho quentinho. Ao passo que em vejo-me ver-me, não é de modo algum sensível que eu seja, de modo análogo, tomado pela visão. O sujeito pode ser tomado pelo calor e esquentar-se. Agora, como é que você vai ser tomado pela visão? Aí eu vou pular um pouquinho, virando a página, no final do parágrafo. No entanto, percebo o mundo numa percepção que parece depender da imanência do vejo-me ver. O privilégio do sujeito parece estabelecer-se aqui por essa relação reflexiva bipolar que faz com que, uma vez que percebo, minhas representações me percebem. Me pertence. Me pertencem. É que em algum momento ele vai falar disso tipo assim, à medida que eu olho, esse trem que eu olho, olha para mim, né? Uma coisa assim, por isso que eu acho que eu fiz esse ato falo, né? Mas uma vez que percebo, minhas representações me pertencem, né? Eu percebo e como que eu posso dizer? Dou forma aqui.
É por isso que o mundo é atingido por uma presunção de idealização, por uma suposição de só me entregar minhas próprias representações, né? Sujeito achando que o mundo é o que ele percebe, como se fosse objetivo. E não é, porque as minhas representações, né? Essas representações que me pertencem, não são as mesmas suas. Entretanto, a gente está no espetáculo do mundo, de um mesmo mundo, ou não, né? O prático sério não dá muito peso a isto, mas, em contraposição, o filósofo, o idealista, é posto aí com respeito tanto a si mesmo quanto àqueles que o escutam em posição embaraçosa. Como negar que nada do mundo me aparece senão em minhas representações? O mundo só nos aparece a partir das nossas representações, que são singulares, né? Aí está a marcha irredutível do bispo Berkeley, que é um filósofo também, sobre o que haveria quanto à sua posição subjetiva, muito a dizer, concernente a isso, que sem dúvida escapou a vocês de passagem. Esse me pertencem das representações que evoca a propriedade, né? Que história é essa de se achar proprietário daquilo que a gente percebe? Somos mesmo proprietários disso? No limite, o processo dessa meditação, dessa reflexão refletidora, chega até a reduzir o sujeito que percebe a meditação cartesiana a um poder de nadificação. Ele vai indo ao ponto de ela sentiu na carne, parece, ao ponto do nada, né? E aí ele vai entrar com essa coisa de pensar o ser e o nada, né? E é interessante, deixa eu ver, ele está indo. Eu anotei aqui que ele está indo, né, de um jeito a demonstrar. Vejam, é uma frase que a gente já sabe que a realidade é psíquica, certo? Você já entra, né, enfim. Mas ele está o tempo todo, como a Pri falou, está lá no seminário 20 Bacon, retomando coisas, falando de Descartes, e ele está aqui tentando mostrar o quanto a realidade é psíquica, porque sim, a gente tende a tomar, e é muito bonito o final do poema de ser. Eu não tinha ido atrás de ver. Achei muito bonito, porque nós tomamos o outro como objeto. Nós tomamos não só os objetos da realidade, mas as outras pessoas, os filhos, os cônjuges, né? Pai, mãe, são o quê? Objetos da nossa fantasia. O que significa que na nossa fantasia eles desempenham um papel, um lugar atribuído por nós e que o sujeito, né? Ele tá lá com a fantasia dele, com o gozo dele, que ele também não sabe, né? E é nesse desencontro que a gente faz o mundo existir. E como ele entrou, ele vai falar aqui, né? Do ser, do nada, vai passando por Heidegger. Acabou o tempo. Fica para o próximo. A gente continua nisso aí, então, que você falou que vai entrar no ser e no nada. O ser e o nada. E aí, gente, eu ia falar hoje, não deu tempo, mas só para finalizar, o Loborges morreu essa semana, para quem é bem jovenzinho, um dos fundadores do Clube da Esquina, que é um movimento importantíssimo, acho chiquérrimo, em termos assim, culturais, de refinamento. A música é tudo o que você pode ser. Se vocês puderem escutar, é a primeira música do Clube da Esquina. Eu vou colocar no grupo depois, porque eu vou falar dela, porque para tentar entender o existencialismo, e mesmo Heidegger, eu fui atrás do Ruben, que é o nosso colega que escreveu o livro sobre Heidegger e Lacan, enfim. Eu fui pela música, para tentar entender. Então, a gente continua em dezembro essa conversa.
Só vamos ver aqui que dia que é. Dia 7, gente? Deixa eu olhar aqui. Não lembro. Eu acho que é o primeiro sábado de dezembro mesmo, né? Dia 6, então. Dia E, 6. e ano que vem, eu e a Priscila tava conversando, né, Priscila, que a Isso. gente pensou de montar os encontros e tal, e ir até outubro, né? Porque depois a gente vai ter o encontro nacional em novembro, que a gente aqui vai estar trabalhando que nem doido. Mas isso é papo para o ano que vem. Tá? Se me encontro, a gente fala. Isso. Então a gente se vê agora dia 6, acredito, para encerrar essa lição do Lacan, né? E aí a gente retoma, vai ser até bom isso. Isso. Encerrar essa lição e aí a gente recomeça numa lição. E aí vocês vão assistindo as coisinhas de anamorfose, pega bastante aqui, assim, agora para treinar, que agora depois é rapidinho, ó. Depois que você vê uma vez, é só virar que a caveira pula. Tá bem, gente. Obrigada, viu, pela participação de vocês. Obrigada, gente. Que bom, Marília. Que bom A que você. Lívia nem falou da Bunch que estava lendo ontem. Verdade. Eu vou mandar lá no grupo. Tá bom, combinado. Até mais, viu? Obrigada. Vou fechar. Beijo. Beijo.